o ministro da palavra tem que, sabe, tem que queimar aqui dentro dele. Quem ministra aqui na frente tem que queimar, porque se não queimar, o fogo, ele purifica, sabe? A Bíblia diz que eles estavam todos sentados ali em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo, e ele veio. E um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e a gente, quando pensa de fogo, a gente pensa no inferno. Não! O Espírito Santo, a qual opera nas nossas vidas, ele nos batiza com fogo. E é um fogo santo, um fogo que purifica a nossa alma, o nosso espírito, a nossa carne. E esse fogo queima todas as impurezas que muitas das vezes tem na nossa vida. Sabe? Então eu quero dizer para você que esse espírito de fogo está aqui dentro de mim, queimando, me ardendo. Sabe? Ele quer falar algo comigo, não com você talvez, mas comigo nessa noite. E eu falei com o Espírito Santo ali sentado, falei, Senhor, seu Espírito quer falar algo comigo, eu vou transmitir, mas o Senhor quer falar algo comigo. Então, tudo que eu falar nessa noite, eu vou estar com meus ouvidos abertos, atento a tudo que o Senhor tem para falar. Eu queria ler um versículo da palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 apenas. Sabe, porque esse versículo aqui é um versículo que se encaixa muito bem no nosso tema desse mês. Né? Nós estamos aí diante de um tema que é de um desafio muito grande. Permanecer não é fácil. A gente sabe muito bem disso, que permanecer, né, estar no mesmo lugar todos os dias, olhando para o mesmo lugar todos os dias é difícil, mas não é impossível, porque nós servimos a um Deus que nos dá disposição, nós servimos a um Deus que, sabe, está presente na nossa vida, nos ajudando a permanecer nele, a permanecer também uns com os outros, que isso também é muito importante. 1 Tessalonicenses 5, 17 diz assim: orai sem cessar. Algumas Bíblias diz: orai continuamente sem cessar. Não sei qual é a sua tradução, mas o mais importante é o que o versículo quer falar conosco nessa noite. Orai sem cessar. Chegou um momento na vida do meu ministério, alguns anos, que eu orava muito a Deus. Eu falava muito com Deus. Todo dia eu falava com Deus o seguinte: Senhor, me usa para o teu evangelho. Você já orou muitas vezes assim, ao longo da sua vida, do seu relacionamento com Deus? Você já orou? Eu sei que você ora a Deus, mas chegou um momento no meu ministério, alguns anos atrás, que eu orava muito a Deus e pedia, sabe, para Deus me usar para o seu evangelho. Eu falava com Deus todos os dias: Senhor, eu quero ser usado para o seu evangelho. E todas as vezes que eu orava a Deus, pedindo isso a Deus, Deus colocava algo novo na minha vida, e foi acontecendo. Chegou um dia que eu estava assim tão envolvido com o evangelho, eu e minha família, que eu olhei assim e falei: Senhor. Só que chega um momento na nossa vida que a gente sabe, às vezes, talvez possa usar uma palavra aqui meio chata, esfria espiritualmente. Não desiste, mas esfria espiritualmente. Mas eu queria dizer para você que tudo aquilo que a gente leva para Deus, Deus muitas das vezes Ele escuta e Ele nos abençoa. E eu orava a Deus para me usar para o evangelho. Deus foi usando. O que você tem falado com Deus? O que você tem pedido a Deus para a sua vida? Bens materiais? Orando muitas das vezes por alguma enfermidade na vida de alguém? Isso é muito importante, claro. Mas será que você tem orado a Deus para Deus te usar para a obra dele? Talvez essa seja uma das orações mais lindas que pode sair da boca de um homem, do coração de um homem, quando ele chega para Deus e fala assim: Deus, me usa para o teu evangelho, me usa para a tua obra, me coloca sentado na tua mesa, deixa eu participar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida daqueles que confessam o Senhor como Salvador da sua vida. Há uns 3 sábados atrás, eu fui fazer um exame de PMK. E na noite seguinte, na noite anterior, eu orei a Deus e falei: Deus, eu estou com uma vontade imensa que o Senhor me use novamente para o seu evangelho de alguma forma, sabe? Por mais que Ele já tenha me usado aqui nesse lugar, na EBD, na área de ensino, mas eu orei a Deus e falei: Deus, me usa para o teu evangelho. Eu quero ser usado pelo teu evangelho. Essas palavras novamente têm saído da minha boca, porque
assim, muitas das vezes comovido com palavras que têm sido pregadas aqui neste lugar. E naquela sexta-feira à noite eu orei: Senhor, me usa para o teu evangelho de alguma forma. E sábado de manhã eu acordei, eu fui para o PMK, cheguei lá e encontrei meus amigos, com cerca de 30 pessoas, e meu nome tem a letra A, meu nome é Antônio, letra A. E quando encerrou o PMK, aquela psicóloga falou para mim assim: agora eu vou chamar pela ordem aqui, e cada um que passar na minha mesa pega o documento e vai embora. E ela foi chamando as pessoas e acabou a letra A, mas ela não chamou meu nome. E ela foi chamando as pessoas, sabe, eu estava lá quase na letra X. E eu pensei assim: poxa, eu vou falar com ela. Eu falei: não, eu vou esperar, mas eu estava ansioso, porque eu estava com pressa para vir embora. Tinha um compromisso aqui, tinha um professor de música, ia dar a primeira aula dele aqui, eu queria estar aqui presente, para poder apresentar ele para o Jonathan, para as pessoas que estavam aqui. E, de repente, ela chamou o penúltimo. Eu falei: ei, peraí, não sou eu ainda? Não, foi eu. E quando ela chamou o penúltimo, ele foi lá, recebeu o documento e foi embora. E eu fui o último, só quando eu sentei na mesa dela, eu não falei assim: poxa, eu sou o último, né? Não. Ela olhou para mim: seu nome é Antônio, né? Eu falei: já era para ter te chamado. Eu falei: não tem problema, eu só quero o documento e ir embora, porque eu tenho que fazer um curso, e eu preciso desse PMK. Aí a gente fica perguntando assim: poxa, por quê? Aí quando eu saio lá do prédio ali, aquele prédio perto do Sempre Tem, aqui depois um pouquinho, quando eu saio daquele prédio, venho andando, de repente sai um rapaz dentro do Sempre Tem, que ele mora ali na Altaru, o nome dele é Nilson. Ele está desviado da igreja há muito tempo que ele está desviado da igreja. Eu tenho cerca de 25 anos de convertido. E quando eu estava chegando para a igreja, aquele rapaz estava saindo. E de repente eu passo em frente, Sempre Tem, e ele vem empurrando uma bicicleta, e de repente ele desce da bicicleta e grita meu nome: Antônio. Eu falei: oi, você está indo para lá? Eu falei: estou indo para lá. Ele chega para mim e fala bem assim: eu posso te acompanhar? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei: pode, deve. Aí de repente ele vem com um monte de perguntas escatológicas, sabe? Será que a igreja vai passar pelo período da tribulação? Gente, uma das matérias que eu mais gosto dentro da teologia se chama dispensação bíblica. Dispensações bíblicas, você estuda sobre os períodos da história. Então eu queria dizer para você que toda aquela oração de sexta-feira foi ouvida sábado, cerca de 11h30, quando Deus colocou uma pessoa do meu lado e ele tinha uma dúvida. E aquele rapaz está desviado da igreja há muitos anos, ele fez essa pergunta para mim. E nós viemos caminhando, conversando, sabe, dialogando, sabe, cada um com a sua ideologia. E quando chegou aqui nessa divisão aqui, que ele ia sair para lá e para cá, eu falei: olha, eu só queria dizer uma coisa para você, que independente se a igreja vai passar pelo período da tribulação ou não, uma coisa eu queria falar para você: que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele apertou minha mão e falou: nossa, muito obrigado, e foi embora. Então muitas das vezes a gente ora, sabe, para ser usado por Deus por alguma coisa, e Deus ele vai responder. Se tem uma oração que Deus vai responder, é quando você ora a Ele pedindo para ser usado em prol do Evangelho. Talvez não aconteça hoje, talvez não aconteça amanhã, mas uma hora Deus vai te, sabe, pegar você, vai te moldar, vai trabalhar a sua vida, e vai, sabe, colocar você sentado na mesa, diante de pessoas que vão acrescentar na sua vida. Deus vai colocar pessoas que vão acrescentar na sua vida, porque você orou, sabe, você orou não pedindo bens materiais, você não pediu, sabe, nada voltado para a área da estética. Senhor, eu quero ter sabe, você pediu a Deus para ser usado pelo Evangelho. E Deus vai te usar, Deus vai te usar. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 17 diz: orar sem cessar. Orar sem cessar, aqui, todo mundo sabe que é ter um espírito de oração. É você ter um espírito de oração, não é você fechar o olho, passar 24 horas com o olho fechado, falando com Deus de joelho na praça, dentro do seu quarto. Não, é você ter um espírito de oração. Orar não é apenas você falando. Quando você ora a Deus, não é só você que fala, não é só você que conversa, Deus também conversa com você. Então, ter um espírito de oração é você falar com Deus, é você abrir seus olhos, é você sair para o trabalho e você ficar atento a tudo que
você ora sem cessar, você está em espírito de oração. Todo servo de Deus, ele precisa estar em espírito de oração, em todo momento, seja qual for o lugar. Não é fácil, mas não é impossível. Isso acontece, é claro, mediante a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Oração é uma conversa, é um diálogo entre duas pessoas. Com quem você gosta mais de conversar? Com seu marido? Com a sua esposa? Com seu filho? Com seu primo? Com seu amigo? Você reparou que a gente está conversando com pessoas a todo momento na nossa vida? Oração é uma conversa. A oração nos leva a ter intimidade. Pense numa palavra bonita, intimidade. A oração nos leva a ter comunhão. É claro que depende do que você está conversando. É claro que quando a gente está conversando com Deus, é claro que é uma das conversas mais sadias que podem existir. O nosso diálogo com Deus, ele sempre tem que existir. E um dos diálogos que nunca pode faltar na nossa vida, um dos relacionamentos que nunca pode faltar na nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus. Agora, olha para esse tema aqui, é tempo de permanecer. Eu não sei o tema do mês que vem, né? O desse mês é permanecer em oração. Perfeito. Permanecer em oração. Uma das coisas que a igreja brasileira precisa fazer é orar. Mas aí você fala assim, poxa Toninho, mas eu vejo tantos vídeos no YouTube, eu vejo tantos vídeos no Instagram de pessoas levantando a mão, orando, com o olho fechado. Eu estou falando de oração. Eu estou falando de algo que vem daqui de dentro, de algo que arde o nosso coração, de algo que incendeia a nossa vida. E na medida que incendeia a nossa vida, a gente se direciona para o nosso Deus. De olho fechado, de olho aberto, caminhando, de joelho, deitado, não importa, mas oração é algo que tem que sair daqui de dentro. E quando uma oração verdadeira sai daqui de dentro, ela chega até a Deus. E quando ela chega até a Deus, ela volta até a nós novamente. E na medida que vai aumentando essa intimidade, esse diálogo, esse fogo santo chamado Deus, aí sim, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para o meu ambiente e vou falar bem assim, poxa, agora eu estou num lugar seguro, agora eu estou firme, agora eu estou percebendo que eu estou conseguindo permanecer. Agora nós falamos aqui no começo que oração é um diálogo entre duas pessoas no mínimo. Então não é só você que fala. Eu chegar, me colocar de joelho e falar assim, Deus me usa para o Evangelho, é fácil. Agora, quando Deus vem e fala assim, você quer ser usado pelo Evangelho? Então, peraí, vem cá, vem para esse cantinho aqui, vamos conversar, porque agora você falou, mas agora quem vai falar sou eu, quem vai me apresentar sou eu. E quando Deus se apresenta, mediante uma oração que você fez a Ele, tipo, eu quero ser usado pelo Evangelho, vai ser a hora que você vai ser provado. Oração é um diálogo. Você fala, mas também você precisa ouvir, você precisa enxergar, você precisa sentir. Oração é tudo isso. Muitas das vezes a gente fala a palavra oração e a gente pensa assim, poxa, oração, eu falar com alguém. Você não fala apenas, você escuta, você tem que enxergar, você tem que sentir. Uma das coisas que tem faltado hoje no meio das pessoas é a sensibilidade. As pessoas têm falado muito, mas escutado pouco. As pessoas têm sentido pouco. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje de muitas dificuldades, passamos por uma pandemia, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão ansiosas. Eu trabalho no meio de pessoas. Eu dou bom dia, eu dou mais de uns 2.000 bom dia por dia. Toda hora eu estou dando bom dia, boa tarde para alguém. Tem pessoas que ela passa por mim e não dá bom dia, não dá boa tarde. Tem pessoas que não dá porque ela está com a correria da vida. Muitas das vezes tem pessoas que não dá por falta de educação. Deus não gosta de pessoas que
que tenha falta de educação, principalmente quando chega na presença dele. Para chegar na presença do rei precisa de reverência, educação, disciplina. Só que tem pessoas também que eu dou bom dia e ela passa, ela não dá porque ela está, sabe? Tem aquele último degrau que você desceu já uns 20 degraus, você está naquele último, que falta só alguém para te dar um chute, te empurrar e você cair de costas para trás. Estresse. Oração é um diálogo. Aí eu volto lá para o passado. Tem algumas passagens bíblicas que me faz refletir, que me faz muitas das vezes querer voltar lá atrás. Sabe, eu não sei se é pecado isso, eu não sei se é pecado. O desejo de querer, por exemplo, estar lá no Jardim do Éden, para poder estar ali naquela conversa de Deus com Adão e Eva. Sabe, tem hora que eu tenho vontade assim, Deus, me leva em sonho, sabe, me arrebata, me leva só um pouquinho naquela história, só para me entender, sabe, porque o relacionamento ali era perfeito, existia uma conversa, todos os dias Adão e Eva conversavam com Deus. E era uma conversa de uma intimidade muito grande, muito grande. Aí eu fico pensando assim, poxa, chegou um dia que, sabe, Adão e Eva se esconderam, todo mundo conhece a história. Mas aí Deus foi lá, Deus foi, sabe, Deus caladinho, sabe, Deus veio. Porque muitas das vezes na nossa vida, a gente fica calado com respeito à oração. Eu conheço pessoas que, sabe, ele está na igreja, vivendo há muito tempo na igreja, mas ele não ora mais, sabe? Não ora mais, nem um minuto, nem um segundo. Tem pessoas aqui dentro, que vem muitas das vezes domingo à noite aqui, que não fala com Deus, que não ora a Deus, que não lê a palavra. Tem pessoas assim, tem gente perto de nós, pessoas que precisam ser restauradas, de relacionamentos com Deus. O pastor Silvio pregou esses dias aqui domingo à noite. Ele falou com respeito a uma pessoa que não orava mais, que não falava com Deus mais, e ele teve que ir lá. Ele e Lorena trabalharam na vida dela. Existem muitas pessoas assim. Não é que ele não sabe falar com Deus, não é que ele não sabe orar. Ele sabe orar, ele sabe falar, mas ele não ora mais, não fala mais. Adão e Eva se esconderam porque tinha um problema. E muitas das vezes a gente não deixa de falar com Deus, deixa de orar a Deus, é porque tem algum problema. Às vezes não é pecado, às vezes não é. Às vezes, sabe, é as lutas da vida, depressão. A pessoa vai se enchendo, e chega um momento da vida dela que ela muitas das vezes deixa de acreditar. Oração é muito importante. Orar a Deus é muito importante. Quando Adão e Eva deixaram de orar a Deus, eles ficaram assim, sabe, tristes. Mas o mais interessante é que a oração ela é feita, é um diálogo entre duas pessoas. A nossa oração que a gente faz é dirigida a Deus. A Deus. Só que tem a terceira pessoa, ou a quarta também. Porque a gente não ora sozinho, só eu e Deus. Jesus é que nos leva a Deus, Ele que faz essa ponte, esse canal, mas não importa, talvez. Agora, o mais importante é que existe um diálogo. E muitas das vezes, quando a gente não ora a Deus, Ele vem, Tiago, no nosso encontro. Ele vem. Uma das coisas que Deus quer manter com o seu povo é o relacionamento, é a conversa. Precisamos de pessoas hoje que, sabe, que não apenas falem com Deus, mas deixe Deus também falar. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa. A oração ela traz aproximação, relacionamento, intimidade. Agora tem um ponto muito importante que a gente precisa entender com respeito à oração, porque é tempo de permanecer em oração. E uma igreja precisa orar. Uma igreja tem que orar. A igreja primitiva, que é a igreja modelo, aquela igreja lá em Jerusalém,
que surgiu depois da pregação de Pedro, depois de Pentecostes. Era uma igreja que orava muito. Pedro e João orava muito. Aquela igreja orava demais, gente. Orava muito. Aquela igreja primitiva, ela se tornou a igreja modelo porque eles oravam de dia, de noite, de madrugada, de manhã. Tinha momentos de oração. Era oração o dia todo naquela igreja. Aí ninguém entendia, sabe? Os incrédulos lá que ficavam em volta, não entendiam porque acontecia tantos mistérios naquele lugar. Aí as pessoas não entendiam porque, sabe? Tinha um paralítico lá na porta, aí Pedro e João colocavam a mão, sabe? Deus operava milagres. Eles não entendiam porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, orar a Deus é importante. Agora, buscar uma espiritualidade é mais importante ainda. Oração traz espiritualidade, traz. Uma das coisas que até eu tenho dificuldade, acredito que talvez seja uma das nossas maiores dificuldades. Quando a gente fala de oração, a gente muitas das vezes tem que relacionar ao tempo. Porque eu falo com Deus hoje e talvez Ele não me responde agora, nem amanhã, nem depois da manhã. Então, a gente muitas das vezes desanima porque a gente fica esperando uma resposta de Deus e Deus muitas das vezes não nos responde imediato. Às vezes Ele não demora. A palavra não é demora. Deus não demora. A palavra para definir o nosso relacionamento com Deus com respeito à oração, com respeito àquilo que eu aguardo dele, é espera. Deus espera o momento certo para agir. Deus não demora. Deus age no tempo certo. Ele espera. Espera você estar preparado para receber aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Deus não demora. Eu já vi alguns pregadores falando que Deus demorou. Errado, heresia. Deus não demora. Deus espera você estar preparado. Então, talvez eu tenha falado para pessoas aqui que têm orado a Deus, pedindo algo a Deus. Deus não está demorando, Deus está esperando o momento certo para Ele poder agir na sua vida. E uma das coisas mais difíceis da gente entender no nosso relacionamento com Deus é o fator tempo. Eu quero tudo no meu tempo. Tudo no meu tempo. Pessoas vão sair, pessoas vão vir. Sabe? Na minha vida, na sua vida, no ministério dessa igreja. Sabe? Não estou dando tchau para você não. Não estou dando nem para você, tá? Mas presta atenção. Presta atenção. Deus leva, Deus traz. Uma das orações que mais tem saído da nossa boca aqui é que Deus transforme esse lugar, transforme essa rua. Isso aqui é de lá. Esse dia eu confrontei o pastor Silvio e falei: pastor, é porque a gente fica assim ansioso, né? A gente brigou, eu Silvio briga demais. A gente briga de vez em quando. Falei: pastor, a gente não está impactando essa rua não. O que você está falando, rapaz? Ele falou assim comigo: o que você está falando? Falei: não, a gente não está impactando essa rua ainda não. E a gente ficou discutindo um tempinho com respeito a isso. Sabe por quê? A gente quer tudo, sabe, imediato, a gente quer tudo assim, de um dia para o outro. Então, se a gente está orando para Deus vir impactar isso aqui tudo, sabe, Deus está preparando. Deus está levando Mateus, não é que Mateus não é importante aqui, Mateus é muito importante. Então eu queria dizer para você que daqui a um dia você está indo para a Irlanda. Mas você tem que continuar sendo o mesmo Mateus. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você tem que procurar não é um emprego. É uma base espiritual. Porque se você estiver indo lá em busca de um emprego, Deus vai pegar você, colocar numa caixa e vai trazer você de volta. Porque você pertence a Ele. Você não pertence ao emprego que você vai ter lá. Você pertence a Deus. Então, você pode ser usado por Deus aqui e lá. Tá? Pastor Luciano também. Pastor Iraci também. Hoje eu conversei com ele. Eu converso com ele direto. Falei: pastor, e aí? Está tudo certo aí? Está tudo bem aí? Isso quando eu mando mensagem para ele. Hoje eu mandei. Toda semana eu mando. Com ele. Como que está aí? Como que é a obra de Deus aí? Meu irmão, aqui a obra de Deus aqui não é fácil não. Aqui é... a quantidade de cristãos aqui, a porcentagem aqui é 0,5% de cristãos só.
Você sabe o que significa isso? 0,5%. Eu não sei qual é a população de Cabo Verde, mas 0,5% é muito pouco. E ele falou, olha, para abrir uma igreja aqui, a gente precisa, sabe, de 500 assinaturas. Não, está tudo aqui gravadinho, eu converso. 500 assinaturas. Você sabe o que isso significa? 500 assinaturas? Quase impossível. Quase impossível. Então, o fator tempo, gente, é algo que a gente precisa entender na nossa vida, nas nossas orações a Deus. O fator tempo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é para mim também. É para mim. Sabe? É para mim. Nós queremos tudo no nosso tempo. Deus, se não for hoje, eu não quero amanhã. Deus, se não for agora, para mim não presta. Aí sabe o que Deus faz? Muitas das vezes, Deus fica em silêncio. Ah, Deus fica em silêncio? Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio, porque Deus não é obrigado a me responder. O que nós falamos aqui? Que para chegar na presença de Deus, ele precisa ter educação. Muitas vezes nós somos mal educados. Nós queremos fazer de Deus alguém, sabe, de nossa vontade. Deus ele não está na nossa vida para satisfazer as nossas vontades no nosso tempo. Deus ele está na nossa vida para falar que Ele é Deus, para falar que Ele é importante para mim e para você. E muitas das vezes Ele responde a nossa oração, só que muitas das vezes não é imediato. Você tem orado a Deus? Você tem falado com Deus para permanecer na presença dEle? Talvez essas sejam as nossas orações desses dias. Pedir a Deus, sabe, para Ele nos ajudar a permanecer. Aí quando você chega todo dia aqui, todo domingo, toda quinta-feira à noite, você olha essa frase aqui, tempo de permanecer. O que vem na sua mente quando você vê essa frase? É tempo de permanecer em quem? No presbítero Toninho? No pastor Silvio? No pastor Mário? No presbítero Mário? É tempo de permanecer em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É claro que toda liderança ela é importante. Toda liderança ela é importante. Toda liderança ela foi constituída por Deus. Por mais que muitas das vezes eu não aceite isso. Mas ela foi constituída por Deus. E o papel da liderança ela é fundamental no meio de uma igreja. Se você quer crescer espiritualmente, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer à liderança de determinado lugar. Porque se você não obedecer, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Hierarquia espiritual existe. Aqui não tem chefe, mas tem uma autoridade firme nesse lugar. E precisa ter. Então qual tem sido a sua oração? Senhor, me ajuda a permanecer. Então quando você falar com Deus, você precisa entender o que você está falando para Ele. Você está pedindo para Deus para você permanecer. Aí Deus vai falar para você, tudo bem, mas olha aqui, quem está aí trabalhando na sua vida é fulano de tal. Você está orando para mim te ajudar a permanecer, mas quem faz a minha obra são homens. Eu confiei a homens, então, tudo bem, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, mas tem uma liderança constituída nesse lugar. Se você não obedecer a eles, você não vai estar obedecendo a mim. Tem uma frase que eu já usei aqui, e vou falar novamente. O nosso problema, muitas das vezes, sabe qual é? Que a gente quer que aconteça tudo na nossa geração. Eu já falei isso aqui, Deus está pedindo para me falar de novo. Aí eu fico olhando um monte de criança aqui dentro. Pensa que tem mais crianças aqui nesse lugar do que adultos. Vocês já perceberam? Tem mais crianças aqui nesse lugar do que adultos. Domingo à noite, vamos contar aqui. Mas mesmo se tiver mais adultos, se tiver 11 adultos e 10 crianças, gente, tem mais criança. Então, o lugar onde tem velho igual eu, onde tem jovem igual o Tiago, Ávila, Cris, Mateus, Letícia, é um lugar que tem que ter espera. Tem que ter espera. Vocês estão percebendo? Aí você olha aqui, criança lá, Benjamin. E a gente estava rindo da minha
careca. Estava sentado ali, eu não sei, ele estava olhando para mim e estava rindo. Mas ele ria com tanta força assim, sabe? Aí, gente, a gente não pode ter pressa no sentido assim, sabe? Às vezes não vai acontecer na nossa geração. O que a gente sonha, isso aqui lotado de gente. Ou não seja aqui, seja em outro lugar que, sabe? Que não tiver cabendo mais pessoas. Aí, sabe? Aí você vai um dia lembrar bem velhinho, sabe? Sabe, você sabe, naquela cadeira lá da frente, ou de trás, no meio. Você bem velhinho com bengala, aí você vai lembrar, sabe? Um dia que a gente pregou assim, sabe? Poxa, mas é verdade. A gente passou momentos tão difíceis, tanta dificuldade, a gente achou que nada ia acontecer, mas aconteceu. Só que não aconteceu na minha geração, aconteceu sim. Se você estiver bem velhinho, sentado ali, aconteceu na sua geração sim. Só que chegou mais pessoas. Então a gente precisa ter paciência. Se você tem orado a Deus, para Deus fazer a obra aqui neste lugar, precisa ter paciência. Porque se não tiver paciência, você vai ficar ansioso. Aí se você ficar ansioso, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Aí Deus vai falar bem assim, o apóstolo Paulo fala bem assim: a paz de Deus. Se você está precisando de paz, ora a Deus, suplica a Deus. Por quê? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, o meu coração em Cristo Jesus. O melhor remédio para a ansiedade é a oração. A oração. Não existe outro remédio para a ansiedade. É claro que eu não posso proibir você de ir a um psicólogo, porque ele é importante muitas vezes. É um profissional importante. Agora, não existe remédio para a ansiedade. O melhor remédio para a ansiedade, para nós cristãos, é a oração. Filipenses 4, 6 diz: olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Se a Bíblia fala por coisa alguma, é por coisa alguma. Mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. A sua oração, a sua súplica, quando ela é feita de coração a Deus, Deus ele te dá paz. E todo o entendimento que procede dele é guardado na pessoa de Cristo Jesus. Aí você sabe quem é Cristo Jesus, você sabe muito bem, porque você já fez um encontro com Ele. Um dos nomes mais importantes da história não é Martim Lutero. Um dos nomes mais importantes da história não é Neymar, não é Pelé, não é Garrincha, não é Maradona. Pensa em algum sábio aí, Salomão, em um rei, Davi, em um libertador, Moisés, em um profeta, Daniel. Nenhum desses nomes é mais importante do que o nome de Cristo. Quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala de libertação, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de alguém que nos intermedia até a Deus, a primeira pessoa que tem que vir na nossa mente é Cristo. Quando Paulo fala aqui que, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que Cristo ele excede todo entendimento, é porque ele excede todo entendimento. Quem nos dá visão espiritual, quem direciona a nossa oração a Deus é Cristo. Cristo, Ele é a nossa ponte, Cristo é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, a Ele pertence a nossa vida. Aí você vai orar a Deus assim um dia: Senhor, me usa para o Teu Evangelho em nome de Jesus. O dia que você falar com Deus assim, Cris, Senhor, me usa para o Teu Evangelho em nome de Jesus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Está ouvindo, Liliane? O dia que você orar para Deus assim, me usa para o Teu Evangelho em nome de Jesus, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai. E quando uma igreja ora para Deus assim: Deus, faça a Tua obra aqui neste lugar, Ele vai fazer. Vai fazer. Eu queria que Deus abençoasse a sua vida nessa noite. Que Deus nos abençoe aqui neste lugar. E creio que Deus tem ouvido as nossas orações, porque senão isso aqui já estava com a porta fechada. Essa porta está aberta, pessoas estão chegando,
Crianças estão chegando. Se atenta para isso, crianças estão chegando. Lá em Israel, naquele tempo, as autoridades, os fariseus, os escribas, eles não se preocupavam com as crianças. Por causa da cultura também judaica. A cultura judaica era um pouco cheia de preconceitos. Isso vem desde a antiguidade. Em geral, até no meio do povo de Deus. Só os levitas podiam servir, os levitas adultos, que tinham que ter uma idade. É claro que depois foi, com 12 anos, uma criança já entrava lá na sinagoga. Jesus, você lembra? Mas depois de Jesus, as crianças começaram a serem vistas, sabe? Deixai a vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que bela oração. Foi um diálogo, foi uma oração, foi uma oratória. Quando Jesus falou isso, ele quebrou todas as maldições que tinham ali em Jerusalém sobre a vida das crianças, que eram impedidas de chegar até ele. Olha, deixai a vir os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. É uma oração. E ao longo da história, essa oração, ela vem sendo atendida. Onde tem uma igreja, as pessoas mais fáceis de trair para aquele lugar é criança. Porque se você colocar um pirulito ali na porta e falar, hoje tem culto, vai encher de criança aqui. Então eu queria dizer para você que não precisa ter pressa, porque vai acontecer. Mas talvez não seja na sua geração, seja na geração do Benjamim. E se isso acontecer, é motivo de alegria, é motivo de honra, é motivo de glória, e é motivo para a gente dar glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu queria passar a palavra para a pastora para encerrar, por favor. Deus abençoe, irmão. Graça e Pai também. Que palavra abençoada, né? Que você possa refletir tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Você que nos acompanha aí no Instagram, seja abençoado no nome de Jesus. Eu convido a você a se colocar sobre os seus pés. Chegamos no final do nosso culto, um culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Tenho certeza que você vai sair daqui de forma diferente, que Deus falou no teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos ao teu nome, Pai. Porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. E que tudo não é no nosso tempo, mas é no tempo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Basta que nós confiamos, basta que nós continuamos orando e buscando a tua face, crendo que o melhor de Deus há de acontecer.